Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 ao verso 9, e diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Nós estamos no primeiro domingo do ano. O calendário virou a página, mas nós sabemos que a vida, ela não muda. A sequência dos nossos dias, mesmo sendo afetados por uma mudança de calendário, não é o que de fato altera a nossa vida. Então, na virada do ano, normalmente nós nos enchemos de expectativas, e nessas expectativas, às vezes vem junto algumas ansiedades sobre aquilo que virá. Afinal de contas, o curso da vida continua seguindo dentro da sua normalidade. Eu já tive aqui a oportunidade de expor toda a primeira carta de Pedro, então eu não vou aqui me ater nesta noite muito no contexto histórico da carta. Eu quero só lembrá-los daquilo que eu vou precisar nesta noite. É de lembrar para vocês que essa carta, ela foi escrita dentro de um contexto de muita perseguição. O apóstolo Pedro escreve essa carta por volta do ano 64 depois de Cristo, e a igreja estava debaixo de muita perseguição. Nero, o imperador romano, ele estava perseguindo implacavelmente os cristãos. Roma havia sido incendiada, os cristãos estavam sendo acusados desse desastre, e a perseguição, ela crescia e crescia de modo exponencial dentro do Império Romano. Tanto que, mesmo após a morte de Nero, Nero é sucedido pelo imperador Tito, e no ano 70, ou seja, em torno de 6 anos após esta carta ter sido escrita, Israel, Jerusalém, foi completamente destruída. Dentro desse contexto de perseguição, a carta, ela vai enfatizar a necessidade de nós mantermos a fé e a esperança em meio às provações. Ou seja, não é porque as coisas começam a ficar difíceis que nós vamos deixar a nossa fé esmorecer. Pedro vai destacar que as dificuldades que sobrevêm na nossa vida, elas têm como final último fortalecer a nossa fé. E aí Pedro apresenta ele mesmo como testemunha dos sofrimentos de Cristo. Então ele oferece um exemplo de perseverança e fidelidade. A carta é uma mensagem para que os cristãos que estão enfrentando dificuldades mantenham a sua esperança. Ou seja, diante de um terreno que não é propício, nós vamos florescer.
O crente, ele tem este chamado de florescer mesmo diante do caos, mesmo diante das situações improváveis. Então Pedro está aqui e ele então escreve essa carta e ele chama os crentes, primeiro ele chama eles de eleitos, e Pedro vai dizer que eles são forasteiros da dispersão. Por que nós somos forasteiros? No caso aqui de Pedro está escrevendo para um pessoal que estava sendo perseguido, que saiu da sua casa, que saiu da sua terra, que teve que fugir pelo mundo, mas nós também somos forasteiros. A nossa pátria não é aqui. Nós não vivemos para este mundo. Nós não podemos viver para o presente século, nós não podemos viver a nossa vida simplesmente olhando para as circunstâncias que estão ao nosso lado. Então, a identidade deste povo, a identidade dos leitores de Pedro e a nossa identidade, ela é uma identidade celestial. Nós vivemos num mundo hostil, nós vivemos num mundo onde as nossas certezas que estão fora das Escrituras, elas são constantemente confrontadas. E muito daquilo que às vezes nós temos por certo, de repente muda, e a perspectiva muda. De repente está tudo bem, e a enfermidade chega na casa. De repente as coisas estão indo muito bem, a gente vai andar de skate, né, Camila? E quebra o punho, né? A nossa vida é assim. As intempéries da vida, elas nos assolam. Então Pedro está aqui nos inspirando a termos um comprometimento com o Evangelho, independente das circunstâncias. Os leitores de Pedro, eles enfrentavam pressões sociais, eles enfrentavam calúnias, eles enfrentavam sofrimento, e Pedro está dizendo para eles: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está sofrendo, você está passando por aflição, você está enfrentando algum tipo de dor, alguma coisa que está afligindo a sua alma. Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo bendito, Ele continua sendo Pai, Ele continua sendo Senhor, Ele continua sendo misericordioso. E é isso que Pedro está nos chamando aqui a atenção. Às vezes nós viramos o ano e fazemos grandes planos, e vamos traçando planos, e no decorrer do ano nós vamos nos frustrando. E aí quando nós chegamos no final do ano, às vezes a gente chega triste, acabrunhado, muita coisa que eu planejei não deu certo, e aí nós renovamos a nossa esperança em refazer novos planos. O ano passado, dentro das minhas metas, eu havia assumido que eu queria perder pelo menos 10 quilos. E eu cheguei no final do ano precisando perder agora só 12. Então, estou agora focado para esse ano. Porque a nossa vida é assim. Nós fazemos planos e nem sempre os nossos planos se cumprem, nem sempre os nossos planos serão levados a cabo. Mas nós não podemos deixar esse tipo de situação nos frustrar, nos derrubar, nos desanimar. Para Pedro, querendo inspirar o comprometimento dos crentes, ele então escreve essa carta e ele traz este consolo para os nossos corações. E a tese que nós extraímos deste texto é que a nossa regeneração, ela é alvo, ou melhor, ela é fruto da soberana ação de Deus. É Ele que nos garante a herança segura, não somos nós. A palavra de Deus nos mostra que Deus, ele é completa e totalmente soberano na condução da nossa vida, e aquilo que nos capacita a enfrentar as aflições que certamente virão, essa capacitação, ela vem de algo sobrenatural. É por isso que a nossa alegria é sobrenatural, é por isso que a nossa esperança é sobrenatural. Porque não vem de nós, né? E aqui, nesse texto, nós vemos pelo menos 3 verdades fundamentais. Primeiro, é que a fonte da nossa esperança, é o milagre da graça soberana. A graça de Deus é algo que nos fascina.
Tudo para nós começa na misericórdia de Deus. É a base da nossa caminhada. Pedro, ele começa o texto exatamente assim, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Pedro não começa falando daquilo que nós devemos fazer por Deus, mas daquilo que Deus já fez por nós, daquilo que o Senhor já realizou. E a mudança, o novo nascimento, é este milagre, é algo que Deus faz. Se você olhar aí no versículo 3, Pedro vai dizer que foi segundo a sua grande misericórdia que Ele nos regenerou para uma viva esperança. Presta atenção, lembra aí agora as suas aulas de português, as suas aulas de gramática, porque o verbo regenerar é o que está apontando para o nosso novo nascimento. Mas observem que o sujeito do verbo é Deus. Nós somos o objeto direto. Quem regenera é Deus. É Deus quem nos regenera. A ação é dele. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Morto não vive. Morto não faz nada. Morto está morto. Se não houver uma ação exterior, direta, sobre o morto só vai ficar morto, e mais nada. Pedro, ele vem falar dessa graça soberana. Nós não cooperamos com o nosso novo nascimento. É Deus, é uma ação exclusiva de Deus. É o Senhor que resolveu, por sua graça, por um milagre, por sua grande misericórdia, Ele decidiu nos regenerar. E Ele nos regenera para uma esperança, e Ele vai dizer que essa esperança ela é viva. O ser humano caído, pecador, com o coração inclinado para o mal, não tem força para mudar de vida. Não tem força. Se não for um agente externo, sobrenatural, agindo sobre nós continuaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. E por que isso é importante? Para nós dimensionarmos o grande amor de Deus. Deus nos regenerou, Deus nos deu esse novo nascimento, porque Ele nos ama. Porque Ele decidiu nos amar. Não é porque eu e você tenhamos alguma coisa distintiva. Não é porque Deus olhou para você e viu em você algo sobrenatural. Não é porque Deus olhou para você e previu que você teria fé. Porque até a fé, de acordo com a Bíblia, é um presente que Deus nos dá. A salvação é um ato exclusivo de Deus. A regeneração é um ato exclusivo de Deus. O novo nascimento é algo que só Deus pode fazer. E sabe o que isso é absolutamente importante para nós? Para que nós possamos nos comprometer com o Deus que nos regenerou. Nós não somos pessoas melhores. Nós não somos pessoas mais fortes do que aquelas que estão no mundo. Nós somos alvos do amor de Deus. Você precisa viver os seus dias debaixo desta graça. Você precisa viver os seus dias com a certeza de que Deus te ama, e Ele te amou, e Ele já provou isso. E algumas pessoas, elas têm um orgulho espiritual. Mas quando nós olhamos para esse texto e percebemos que a grande misericórdia de Deus foi um milagre dele, que ele executou, nós seremos livres do nosso orgulho espiritual. Tem muito crente, tem muito cristão que é orgulhoso espiritualmente. Ele tem o seu narizinho empinado, ele olha para as pessoas que não estão na igreja e ele se acha melhor do que os demais. Ele olha para os incrédulos e ele fala assim: eu sou melhor do que ele, porque eu tenho a salvação. Ele olha para pessoas de outras religiões e ele olha com desdém.
ao invés dele simplesmente se render e louvar a Deus por sua grande misericórdia. Nós não somos melhores do que ninguém, meus queridos. Nós só fomos alvos da graça. Deus só nos alcançou. O que a diferença entre nós que estamos aqui dentro da igreja e das pessoas que estão lá fora vivendo na prática dos seus pecados é que eles ainda não foram alcançados pela graça. Ou seja, nós, ao invés de nos orgulharmos, deveríamos nos humilharmos e irmos até eles e falarmos deste grande amor de Deus, né? Nós deveríamos recolher a nossa insignificância e nos submetermos à misericórdia de Deus e às suas ordenanças e ao seu envio, e olharmos para o mundo não como aqueles que estão condenados ao inferno, mas como aqueles que Deus nos escolheu para levar até eles a revelação deste tão grande amor. Essa deveria ser a nossa postura. A nossa segurança de salvação não reside em nossos méritos. Aliás, se a gente for bem sincero conosco mesmo, e se olharmos para cada um de nós, e se nos atentarmos para a nossa vida religiosa, para a nossa vida de devoção a Deus, nós vamos perceber que nenhum de nós aqui merece a salvação, mesmo já tendo sido salvo. Mesmo tendo a certeza de salvação, eu não oro o quanto eu deveria orar. Eu não leio a Bíblia o quanto que eu deveria ler. Eu não entrego o meu dízimo e a minha oferta por amor à causa do Evangelho. Às vezes eu até dou uma negociada. Esse mês eu estou mais apertado, então eu não vou contribuir. Eu não vou contribuir com missões. Aliás, a turma que acabou de concluir a classe de catecúmenos, eu estava tendo uma conversa com eles. O valor médio de cada cristão que contribui com missões é em torno de R$1,60. Que cara é essa, Diego? É assustador, não é? Pensar que a nossa contribuição média para o avanço do reino de Deus é de R$1,60. Isso não dá um copo d'água mineral. Dói, não dói, Ramon? Né? Mas ainda assim, a misericórdia de Deus nos alcançou. Ainda assim, o amor de Deus nos alcançou. A fonte da nossa esperança está neste milagre da graça, mas a nossa âncora está lançada no céu por causa dessa graça. A âncora da nossa salvação está fincada no céu, ou seja, nós temos a segurança da glória futura. Eu posso ter certeza de salvação, mesmo sendo esse miserável pecador que eu sou, mesmo eu não fazendo o mínimo necessário. Há muitos anos atrás, eu sempre faço planos de leitura da Bíblia com a igreja. Já são 24 anos, esse ano será o 25º. Então se preparem, a partir do dia 2 de fevereiro nós vamos começar o nosso plano de leitura. Pastor, por que o senhor começa em fevereiro e não começa em janeiro? Porque eu vou entrar de férias. Então, para eu não ficar gravando vídeo nas minhas férias, porque eu gosto de gravar sempre um devocional. O ano que vem nós vamos fazer um devocional diário em toda a nossa confissão de fé, catecismo maior, breve catecismo. Diariamente nós vamos meditar naquilo que nós cremos, além de estarmos lendo as escrituras. Então a partir do dia 2 de fevereiro nós estamos começando. Mas lá atrás, quando eu estava começando isso, uma senhora chegou para mim e ela estava toda alegre, radiante. Pastor, pela primeira vez eu consegui ler a Bíblia toda, mas que bênção. E eu cheguei para ela e falei: minha irmã, estou muito feliz com a senhora.
E ela então falou assim: pastor, eu já tenho tantos anos na igreja, eu já li o Novo Testamento, já li partes do Antigo Testamento, já li várias vezes os Salmos, mas a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é a primeira vez. E ela estava toda feliz, e eu me alegrei com ela. E aí, depois de ter me alegrado com ela, eu falei assim: mas minha irmã, nunca se esqueça de Lucas 17:10. Aí ela, Lucas 17:10, eu falei: quando a senhora chegar em casa, a senhora leia. Ela chegou em casa, leu Lucas 17:10, pegou o telefone e me ligou. Pastor, o senhor não é fácil. Falei: por que, minha irmã? Porque nós somos um servo inútil, né, pastor? A gente só fez o que devia fazer. É o que está escrito em Lucas 17:10. Assim vós, depois de ter desfeito tudo quanto vos for desordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Percebem? Mesmo sendo servo inútil, porque nós não fazemos nem o que devíamos fazer. Nós não oramos o tanto que deveríamos orar, nós não lemos a Bíblia o tanto que deveríamos ler, nós não contribuímos o quanto deveríamos contribuir, nós não evangelizamos o quanto deveríamos evangelizar, nós não servimos na igreja o quanto devíamos servir. Mesmo fazendo menos do que o mínimo, ou seja, eu sou pior do que um servo inútil, eu não faço nem o que eu devia fazer, mas eu posso ter a segurança da glória futura, porque não está nos meus méritos, não é por aquilo que eu faço, é por aquilo que Cristo fez. Nós fomos regenerados e o nosso futuro está garantido, nós temos uma herança intocável. Ninguém te arrebata das mãos de Deus. Você pode entrar agora em 2026 com esta certeza: ninguém rouba a minha salvação. Eu estou seguro, eu estou guardado. Nós fomos regenerados para essa viva esperança. A esperança do mundo, meus queridos, ela é um desejo incerto. É algo do tipo assim: eu espero que dê certo. A esperança cristã, a esperança daquele que sabe que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço dos seus pecados, para lhe assegurar a salvação. A esperança cristã é a certeza da garantia de que Jesus Cristo é a primícia daqueles que ressuscitaram. Assim como Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos também. E o apóstolo Pedro, ele vai descrever a nossa herança no versículo 4, e ele vai usar 3 adjetivos negativos para mostrar que a nossa herança é intocável. Olha lá, é uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada no céu para vocês, né? Ou seja, uma herança indestrutível, ela não apodrece, ela não sofre a ação do tempo. É uma herança que não vai acabar. Uma herança sem mancha não pode ser contaminada pelo pecado, não pode ser contaminada pelo mal. Uma herança imarcessível, essa palavra é uma palavra usada para flores, né? Flores que vão manter o seu frescor. A glória do mundo murcha, a beleza, ela murcha. A nossa herança não. A nossa herança, ela não murcha. As coisas aqui apodrecem, mancham, murcham, mas aquilo que Deus preparou no céu para nós é indestrutível. Nossa segurança não está na instabilidade deste mundo. Nossa segurança está na certeza da eternidade que Deus já assegurou para nós. Você pode ter certeza da sua salvação. Se você crê que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, se você crê que a morte de Jesus Cristo foi total e suficiente para pagar o preço do teu pecado, se você se rende a Ele como o Senhor da sua vida, você é salvo. E ninguém pode te tirar das mãos de Deus. Nem a morte, nem o inferno,
nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem qualquer outra criatura, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E isso então nos assegura a proteção divina. Eu estou protegido, eu estou guardado. É o próprio Deus que me guarda. O consolo que eu tenho é saber de que Deus vai me guardar e Ele vai me proteger para sempre. Eu sou guardado, olha o verso 5, pelo poder de Deus. Nós somos seres inseguros. Eu sou uma pessoa extremamente insegura. E às vezes aqueles pensamentos intrusivos vão entrando dentro da nossa mente e a gente começa a pensar, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir manter o meu compromisso. Mas o verso 5, ele diz que eu estou guardado pelo poder de Deus. Esse termo é um termo militar. Na língua grega, forômenos, é protegido por um sentinela. É como que se Deus, o próprio Deus, mediante o teu Santo Espírito, que veio e habitou dentro de nós, Ele está aqui dentro de nós como uma sentinela, a sentinela da nossa alma. É por isso que de vez em quando, em certas ações nossas, aquela vozinha que a gente fica tentando discutir com ela na cabeça, eu vou fazer, não faz porque isso vai dar errado, não, mas depois sabe aquela vozinha que fica falando? O nome dela é Espírito Santo de Deus. Essa discussão que você tem com você mesmo não é porque você é doido, todo mundo tem, não é só você, mas não discuta com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala para você não o entristecê-lo, a Bíblia fala para você não o extingui-lo. É Ele que está guardando a tua alma. Ele é o sentinela que Deus colocou do teu lado. Há uma doutrina na teologia chamada de perseverança dos santos, e ela nos ensina que Deus não abandona aquilo que Ele começou. Aquele que começou a boa obra em você, Ele vai completar até o dia de nosso Senhor Jesus. Isso inspira o meu comprometimento. Por que eu vou me comprometer com a causa do Evangelho? Porque eu sei quem pagou o preço por mim. E eu sei que preço foi esse. E eu sei que eu não tenho cumprido muito daquilo que eu deveria estar cumprindo. Mas então eu vou lutar comigo mesmo. Eu vou mortificar a minha carne. Eu vou buscar servi-lo mais. Eu vou buscar orar mais. Eu vou buscar conhecer mais a sua palavra. Eu vou buscar transformar mais o ambiente onde eu estou inserido. A garantia da nossa transformação e da nossa perseverança é a ação de Deus sobre nós. Mas de alguma forma sobrenatural, eu não sei como é que isso vai se alinhar na eternidade. Porque Deus não anula o meu eu. Para você entender, a Bíblia nos diz e nos mostra que é o próprio Cristo que fala que todos aqueles que o Pai lhe deu, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Já estava profetizado, já estava escrito que Judas iria trair Jesus. Mas Judas é responsável por suas ações. Foi ele mesmo que decidiu. Ele que decidiu se vender. Ele que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Ele vendeu Cristo pelo preço de um escravo. Mas já estava predito. De alguma forma, é algo sobrenatural, é algo que eu não vou conseguir te explicar, assim como eu não consigo te explicar uma série de coisas em relação à divindade, porque aquilo que Deus não revelou, nós não temos explicação. Já estava predito, mas a responsabilidade de Judas está ali. Deus não anula a responsabilidade humana. É por isso que Paulo então vai escrever,
Que diremos, pois? Havemos de pecar para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós que para o pecado morremos? A palavra de Deus me protege. O Senhor me protege colocando um sentinela ao meu lado, e o Senhor me protege através da espada do Espírito. É ela que eu vou usar para apagar os dardos inflamados do maligno. Nós nos esforçamos, nós lutamos contra o pecado, nós nos consagramos, mas não é para sermos salvos. É porque nós temos a certeza de que Deus está nos guardando para a salvação final. De uma forma bem sucinta, salvação é pela graça. Vida com Deus tem um preço. Vida de santidade tem um preço. Você vai ter que fazer as suas escolhas nesse sentido. Você vai ter que se consagrar a Deus nesse sentido. Nós temos a certeza de que Deus está nos guardando mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. A fonte da nossa esperança, ela está fundamentada e guardada no poder de Deus. Mas ainda assim, mesmo estando guardados debaixo do poder de Deus, eu e você enfrentaremos aflições. A Bíblia diz, e é o próprio Cristo que vai dizer isso: no mundo nós vamos ter aflições, né? Nós teremos aflições, você vai ter dor, você vai ter decepção, você vai passar por momentos onde parece que o céu se fechou. Você vai enfrentar luto, você vai enfrentar enfermidade, você vai enfrentar perseguição, você vai enfrentar uma série de dissabores. Mas a nossa segurança em Deus, ela não anula a realidade das lágrimas. Não anula. O Evangelho não é isso. Este Evangelho, aonde tudo dá certo, aonde não tem problema, aonde você vai só prosperar, aonde as coisas vão dar certo para você, ele não encontra sustentação nas páginas da Bíblia, nem na história. Olhe para você ver os crentes que estão debaixo de perseguição. Dá uma olhada em alguns países da África, aonde os crentes estão sendo mortos. E mortos só porque são crentes. Perseguidos, queimados. Igrejas queimadas com os crentes dentro. Deus vai nos sustentar no meio da nossa aflição. Ele vai nos consolar. O propósito, meus queridos, de nós, às vezes, nós sermos provados, é porque Deus, Ele nos ensina a nós não negarmos a realidade da dor. Tem propósito na nossa aprovação. Tem muitos pregadores modernos que não querem tratar do verso 6 do capítulo 3. Porque lá diz assim, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo se necessário, sejam contristados por várias provações. Ou seja, toda a pregação da prosperidade, da confissão de fé positiva, ela cai por terra aqui. Então esse versículo não pode ser usado por eles, porque ele deixa muito claro: a dor é real, o sofrimento é real. Nós passamos por aflições, a Bíblia é honesta. Ser crente não é vacina contra o sofrimento. Um ano novo feliz não nos garante que nós não seremos contristados. Pedro usa essa palavra, contristados, para poder mostrar que vai sentir angústia, que vai ter tristeza. Cristianismo não é estoicismo. A fé cristã, ela não exige a negação das emoções, ou uma indiferença fria do sofrimento. Enquanto que o estoicismo pregava a supressão das paixões para alcançar a tranquilidade, o cristianismo reconhece a dor como uma experiência humana legítima, profunda e que é sentida. Nós não precisamos fingir que não dói. Dói. E você vai passar por aflições.
Pastor, que pregação é essa? Pregação tem que ser para a gente colocar para cima. Não, pregação tem que ser para te falar a realidade, a verdade. Você vai ter dor. Você vai às vezes passar por sofrimento. Virá dor sobre você. Mas nós podemos olhar para Jesus. Jesus chorou. Nós choramos também. As aflições, elas podem vir nas formas mais variadas, mas nós temos a certeza de que toda e qualquer aflição do tempo presente, ela é passageira. E Pedro ainda vai usar aqui uma expressão que para mim é uma das expressões mais consoladoras do Novo Testamento. Está no verso 6, é quando Pedro diz assim, ó, se necessário. Se for necessário, você vai passar por dor. Você vai passar por aflição. Então tem uma necessidade lógica. Nada chega a nós por acidente. Nós não cremos em sorte ou azar. Nós cremos num Deus soberano. Nós cremos num Deus providente. Então existe providência. Quando nós estivermos passando por uma prova, nós até podemos nos alegrar. Porque Deus não vai desperdiçar uma única lágrima nossa. A lágrima do crente não é em vão. Se Deus permitiu, é porque Ele tem um propósito pedagógico. Ele vai nos ensinar. Ele vai talvez nos levar para um outro patamar da fé. Ele vai talvez usar o sofrimento para poder nos ensinar alguma lição, para nos fortalecer, para fazer com que nós sejamos instruídos. As provas só vêm, se necessário, e debaixo da providência de Deus. E este propósito da aprovação é para que nós tenhamos a nossa fé purificada. A aprovação, ela purifica a nossa fé. Pedro ilustra este propósito no verso 7, ele fala assim: para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O processo de purificação do ouro, ele é feito pelo fogo. Quando o ourives pega o ouro e coloca no fogo, o objetivo não é destruir o ouro, é refiná-lo e tirar as suas impurezas. O calor ali vai fazer com que a impureza, com que a escória, ela suba até a superfície e aí ela é removida. Deus não vai permitir que nós passemos por provações só para nos provar. Não é só para colocar sofrimento em nós. É para queimar às vezes as nossas amarras. É para queimar em nós as impurezas. As aflições, as dores deste mundo, elas podem ser usadas por Deus para tornar a nossa fé mais forte. Uma fé que ainda não foi testada, não é confiável. Então, assim como o ouro vai no fogo para ser limpo das impurezas, a nossa fé passa por provações para tornar mais pura e preciosa. E o objetivo de Deus é fazer com que a nossa fé seja uma fé purificada. Sabe como que o ourives reconhece quando o ouro está pronto, que já foi, que ele está puro? Quando depois de passar pelo fogo, de retirar as impurezas, o ourives então olha e consegue ver o seu reflexo naquele metal derretido. As nossas provações vão retirar as nossas impurezas, vão retirar as nossas impressões, até que nós sejamos o reflexo da imagem do resplendor de Jesus Cristo. Até que o Senhor tenha nos aperfeiçoado e olhe para nós e enxergue em nós pessoas mais parecidas com Jesus. E esta marca da nossa fé, ela então nos conduz para um amor que vê o invisível. Eu fui provado, eu fui testado, e agora eu sou conduzido por Deus, porque a fé cristã, ela é marcada por isso, um amor invisível e uma alegria indizível. Nós temos um amor que vê aquilo que está invisível. Nós amamos a Cristo pela fé. É um amor que transcende a visão.
Verso 8: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. O que o mundo diz? É preciso ver para crer. E o cristão diz: é preciso crer para ver. Nós cremos, por isso vemos. Tomé precisou ver para crer, mas Jesus disse: bem-aventurados que não viram e creram. Nós amamos a Cristo, não por uma imagem física, mas pela beleza do seu caráter revelado na palavra. Nós amamos a Cristo por aquilo que o Espírito Santo já aplicou em nós. Nós amamos a Cristo porque Ele assegurou a nossa salvação. Nós amamos o que não vemos. E é este amor que nos leva a uma alegria que desafia até mesmo a dor. É o paradoxo. É uma alegria que desafia a dor. Dá uma olhada no versículo de número 6. Porque lá no verso de número 6, Pedro vai dizer que nós estamos contristados. E agora no verso 8, ele vai dizer que você tem uma alegria indizível. Parece contraditório, mas não é. Porque isso só é possível porque a nossa alegria não está na circunstância. Circunstâncias mudam. A nossa alegria está na herança. A herança é fixa. É saber que o fim da história, verso de número 9, é a salvação da nossa alma. Nós estamos aqui e só há um único objetivo: vivermos para a glória de Deus. Porque a nossa alma já está salva. Nós não tivemos o privilégio de vermos Jesus fisicamente. Nós o amamos. Esta é a marca da fé salvadora. E porque cremos e amamos, então nós somos tomados por esta alegria. É uma alegria indescritível. É algo que excede o entendimento. Ela é cheia de glória. Não é ausência de dor, mas é a presença de Deus, é a certeza da presença de Deus em meio à dor. É uma alegria que antecipa a festa eterna. É algo que nos faz olhar e contemplar o dia que Jesus Cristo estará voltando, e Ele então levará todos aqueles que nele confiaram. Enquanto o mundo está buscando prazeres temporários para esquecer os seus problemas, nós olhamos para o fim da nossa jornada, a salvação da nossa alma, e ali então nós encontramos satisfação plena. Teremos problemas? Teremos problemas. Enfrentaremos aflições? Enfrentaremos aflições. Mas louvado seja o nosso Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Quero encerrar propondo algumas atitudes práticas para você levar para casa. Primeiro, confie na preservação divina. Você é guardado pelo poder onipotente de Deus. Ele atua como sentinela sobre a sua alma. Segundo, as suas aflições são passageiras. Você não precisa negar a sua dor, mas creia, não há aflição que passará do túmulo. As nossas aflições são passageiras, e elas servem para remover as impurezas e às vezes até para corrigir a nossa autossuficiência. Por isso, busque a alegria indizível. Sua alegria não está nas circunstâncias deste mundo, mas sua alegria está na certeza da salvação final.